que os fariseus ouviram falar. Os fariseus não estão falando do assunto, eles estão ouvindo sobre o assunto. Se os fariseus estivessem falando acerca desta contenda, desta discórdia, eu teria uma forma mais rápida de entender o porquê Jesus está se retirando. Mas os fariseus não estão falando, os fariseus estão simplesmente ouvindo. E por que Jesus se retira se os fariseus não estão falando? Jesus se retira porque os fariseus só estão ouvindo. Se eles estivessem falando, nós poderíamos dizer que eles estariam usando a boca para prejudicar o ministério de Cristo. Mas eles não estão usando a boca para prejudicar. O que está sendo prejudicial é a audição. Uma arma poderosa é a boca e outra é o ouvido. Tem gente que carrega uma arma maligna na boca. Outros já carregam uma arma maligna nos ouvidos. Tem gente que é assassino com o que fala, mas tem gente que é traíra com o que ouve. Uns irão nos prejudicar falando o que pensam ao nosso respeito. Os piores são os que ouvem o que dizem, sabem que nós não somos o que estão falando e ainda concordam com o que estão dizendo. Jesus decidiu se retirar. E por que Jesus se retira? Jesus se retira porque quem está ouvindo é pior do que quem está falando. Quem está ouvindo é uma classe nomeada como fariseu. Quem são os fariseus? Os fariseus é um grupo religioso que são nomeados como os separados, os santos da sociedade. Porém, em Mateus capítulo 23, Jesus descreve uma característica perigosa de todo fariseu: a hipocrisia. Os fariseus são hipócritas. Eles usam a lei para o seu bem-estar, para se favorecer. Jesus disse: façam tudo o que eles disser, mas nunca pratique o que eles estão praticando, porque são hipócritas. E o que é hipócrita? A palavra hipocrisia é uma palavra de origem grega, que traduzido para o nosso português, aponta para um artista. Todo aquele que assume um papel que na verdade ele não é. Todo fariseu é hipócrita. Em ambiente de hipocrisia, não adianta falar para se explicar, é melhor se retirar. Em ambiente de hipocrisia, não adianta querer se justificar, é melhor se ausentar. Não adianta querer colocar na cabeça de alguém aquilo que alguém não quer entender. Não adianta querer explicar para alguém aquilo que alguém não quer absorver. Então, tratando-se dos fariseus, a hipocrisia reina. E todo hipócrita finge ter o que não tem, finge ser o que não é, critica a atitude do próximo, quando na verdade ele faz a mesma coisa ou até pior do que aquilo que ele está criticando. O hipócrita vê defeito em tudo e também vê defeito em todos e usa do defeito do próximo para camuflar os seus próprios defeitos. Todo hipócrita tem transtorno de identidade e duplicidade no seu caráter. Sendo assim, Jesus optou por se retirar. E quando Jesus se retira, ele está saindo da Judeia e partindo em direção à Galileia. E o texto diz: era necessário passar por Samaria.